Entre a serra e o mar, há um caminho que atravessa gerações, feito de tradição e fé, de esperança e devoção. Uns sobem da ria, outros do vale, outros ainda das terras baixas. E todos chegam ao mesmo lugar, à Senhora da Saúde. Esta é a história de muitos caminhos. Para mim, isto é um lugar sagrado, onde o povo da Beira-Mar e da Serra se mistura numa mistura perfeita e dão aqui testemunhos de fé ardente e profunda, que são apanágios destas gentes da Serra e da Beira-Mar. A história terá começado no século XV, século XVI, por aí, numa altura em que estávamos num período de guerras e de peste também aqui no país. E então as pessoas apegaram-se muito à Nossa Senhora e pediram proteção e para que fossem curadas. E, pelos vistos, portanto, havia aqui uma imagem num lugar muito próximo aqui de nós, num nicho, aqui no lugar de Gestoso, e as pessoas dirigiram-se para aí. Pelos vistos com sucesso, porque começou a trazer multidões, portanto, começaram a arrastar multidões aqui para o alto. Sabemos que a imagem que é venerada é do século XIV, XV, é em pedra de Ansã. A primitiva igreja ficava no lugar de Gestoso, junto a um fontanário, a que atribuíam poderes curativos daquela época. A Senhora da Saúde não é falada aqui no nosso distrito, é muito falado. De Gaia até a Ilha Bom Maio para baixo. É muito falado e muito crente, o povo de Ovar. Os vareiros da beira-mar, os pescadores que antes de ir para o mar faziam a sua oração à Senhora da Saúde, sabe? É o que eu ouvia dizer antigamente. O pessoal da beira-mar, por norma, considera-se bastante religioso. E como é uma vida de riscos e de perigos, eles agarram-se sempre ao espiritual. Tinham toda a gente ali da beira-mar, era do Ovar, era tudo ali, tudo. Tenho uma fé na Senhora da Saúde, aquela gente formidável. De forma consciente, mais consciente ou menos consciente, eu acho que todos somos devotos da Senhora da Saúde. Na ida para a Senhora da Saúde, pois as pessoas, ao passarem pelos lugares, gostavam de brincar, digamos assim, com os que ficavam, porque os que ficavam tristes. Gostariam também de fazer companhia aos que iam para a romaria. E, portanto, cantavam ao povo deste lugar: alavantai-vos que é dia, vim de fazer o café que a madrugada vai fria. Ou então, ao povo deste lugar: alavantai-vos que é dia, o sol já aponta nos altos, é dia de romaria. Vou à Senhora da Saúde desde 12 anos. Já tenho 27 ou 28 anos que vou lá. Sobretudo com um grupo de amigas, não é? Quiseram ir lá e a gente, pronto, a gente também nunca saía de casa.
não era? Naquele tempo meus pais não deixavam uma pessoa andar para aí de noite, isto e aquilo, e a gente então juntou-se todas para ir. A gente saía daqui à meia-noite, chegava lá para as 7 da manhã, 8, depende, não era? Ei! Ó, Costa, a vida Costa! Ai, Costa, a vida gosta. Como compreendo, as pessoas praticamente vinham todas a pé. Era a primeira novidade, é esta. As pessoas vinham todas praticamente. Depois, no aspecto da romaria, quer dizer, é como digo, as pessoas já faziam festa no percurso, as pessoas de mais longe já vinham em festa no percurso. Depois aqui faziam rusgas, elas próprias organizavam-se e faziam rusgas com acordeões, com violas, com bombos. Os meus pais iam, os meus avós já iam, e eu aos 14, 15 anos comecei a ir também com eles, a pé, para cheguei lá de bicicleta, aquelas bicicletas antigas pasteleiras, onde não se podia montar na bicicleta, empurrava-se a bicicleta à mão, para subir fundamentalmente. Era mais complicado porque assim, hoje tem caminho, antigamente era só carreiros. Não tem nada a ver o que era há 28 anos, não era nada o que era hoje. Antigamente era aquelas carros, se a gente se perdesse num, pronto, perdia-se todos. Tinha vindo tudo para trás para continuar a vir e seguir o rasgo. Vinha sempre um grupo à Senhora da Saúde em Romaria, não é? Que o primeiro grupo que eu integrei foi da Póvoa, que é esta Reja, e então vieram nesse ano como uns 60 elementos. Ficávamos a dormir aqui na casa do Senhor Adelino, que se chamava, no pátio, dormia-se nos fetos, pronto, e aquilo era muito divertido, era fugir do trabalho da lavoura, e como já havia as férias da escola e tínhamos sempre muito trabalho nas terras, a acompanhar os pais e a família, eram umas mini-férias que a gente fazia, uma coisa pequenina, mas que sabia muito bem, com a camaradagem, pronto, e daí começou. Cheguei. Chegamos ao paraíso. Aí ela está a falar com o senhor. Ó, Cida, estou aqui à frente. Ai, eu posso. Agora eu cheguei aqui, agora estou aqui. Quem quer mostrar onde dormia? Estou com os preguinhos. Não precisa melhor. Não? Antes que eu saia lá acima. Está mais privado. Vai dormir lá metida na folha. A gente vai dormir na palha. Não, no colchão, não deixa o colchão na mão. Eu trouxe o colchão mesmo. Eu estou assim, não tenho frio. Quando chegava a altura da festa da Senhora da Saúde, para nós era uma alegria ir para a beira da estrada, para a sombra de um sobreiro, ver passar o movimento para a Senhora da Saúde. Os carros de bois com as pipas de vinho, as carroças de ciganos e aqueles autocarros muito antigos vindo da zona da beira-mar, que tinham que passar ali na zona em que eu vivia, que era mais propriamente dito no Pinheiro-Mãos. Vinham de Oliveira das Meias a Valdecambra, era aquela estrada que tinham que tomar. Mete aqui naquela depois caixas a segurar. Então tudo está mais forte.
Eu sou do tempo que nos dias de festa da Senhora da Saúde era gasómetro. Sabe o que é um gasómetro? Carboneto e água e tal. Era assim. Não havia eletricidade, não havia nada aqui. Eu sou desse tempo. Não eram grupos de 14 ou 15 como é agora. Antigamente era uma espécie de rancho, de 40, 30 pessoas, aquelas mais antigas iam tipo rancho, havia música, havia lá antigamente lá umas concertinas, isso que agora, com o tempo e com os anos, tudo isto foi-se alterando e morreu praticamente. O problema musical da companhia e esses grandes ranchos mesmo, hoje limitam-se a grupos de 15, 20 pessoas no máximo. A Banda Clube Pardelhoense foi a que me apresentou a Nossa Senhora da Saúde. Como membro efetivo da banda durante 12 anos, a banda deslocava-se, portanto, à Senhora da Saúde e para nós era mais uma festa não é, anual, mas que passou a ser sistemática. Não é? Todos os anos nós sabíamos que à Senhora da Saúde nós iríamos. Quando entrei para a direção da banda, encontrei nos arquivos um jornal local, Conselho de Estarreja, com data de 20 de agosto de 1935, que noticiava a participação da Banda Clube Pardelhoense nos festejos de Nossa Senhora da Saúde da Serra, em 13, 14, 15 de agosto de 1935. Noticiava também que era a 6ª participação da banda naqueles festejos. O que quer dizer que já antes de 1935 a banda tinha lá ido 5 vezes. Confrontando os músicos mais antigos na altura com esta notícia, eles confirmaram que, de facto, a banda tinha lá ido algumas vezes, mas em anos alternados. E que foi a partir de 1935 que ela passou a ir consecutivamente, portanto, todos os anos. O que quer dizer que a ligação da banda com a Irmandade de Nossa Senhora da Saúde da Serra é de mais de 80 anos. E vinha o senhor que era responsável pela banda, lá de Pardelhó, vinha lá às quartas-feiras. E um dia ele chegou ao pé de mim e disse assim, Sr. Bastos, olha, a banda está num bem, há lá um rancho muito bom, se você quiser venha o rancho. Não quero o rancho, quero a banda. Tem poucos músicos, venham só meia dúzia deles, mas é a banda que quero que venha aqui. E, portanto, as pessoas, ao conhecer a banda, também sabem que a atuação da banda, acho que é uma coisa única no mundo, a mesma banda de música ir larga dezenas de anos ao mesmo local, à mesma festa. As pessoas também vão à ativa, chama, e vão ver, os pais vão ver os filhos, os netos vão ver, os avós vão ver alguns netos, portanto, e felizmente isso mantém essa tradição. A Irmandade é responsável pela manutenção da banda. Contribuiu para que a banda chegasse até ao dia de hoje. Nos anos 60, princípio dos anos 60, os nossos jovens, a maioria dos nossos jovens, foi para a guerra do ultramar. Deu-se também, nessa altura, um grande surto de imigração. Os mais jovens, para fugir à guerra do ultramar. Os outros, por uma questão de angariação de fundos, de ter uma vida melhor. Ora,
esta debandada de gente abalou e muito as nossas instituições, nomeadamente as bandas de música. Que em Pardelhó havia 2 bandas. Uma desapareceu. A nossa, a Banda Clube Pardelhense, manteve-se, mas muito fragilizada, a prestar serviços que certamente não seriam da melhor qualidade. E por isso, aqueles músicos, alguns, os mais sensíveis, ao chegar ao fim do ano, não se sentiam confortados com essa situação e, ao chegar ao fim do ano, falavam em abandonar a banda, em desistir. E é aí que surge alguém a chamar-lhe a atenção. E a Senhora da Saúde? Os homens estão lá em cima à nossa espera. E no ano seguinte, e nos anos a seguir, o mesmo desejo e sempre o mesmo alerta. E a Senhora da Saúde? Os homens estão lá em cima à nossa espera. Está sempre à pinha, sempre cheia de gente, a fazer promessas, a rezar. Mas é por isso mesmo que têm de se fazer a missa campal lá fora no adro, porque a multidão é de tal ordem que aqui dentro não havia hipótese. Mas mesmo com a missa a rolar lá fora, a capela está sempre cheia de gente a fazer promessas. E não é só no dia 15. É no dia 13, no dia 14 e no dia 15 até às altas horas da noite. E é mesmo de noite até. A Senhora da Saúde prometeu-me dar um dote. Se me há de dar em vida, dê-mo na hora da morte. Senhora da Saúde hoje continua a marcar o ritmo das nossas comunidades, quer Valdecâmara, quer toda a região litoral,
porque é, de facto, uma ligação ancestral das populações à Senhora da Saúde, ao santuário, ao parque. E hoje é importante nós recolhermos a história, o que tem sido passado, as rumagens, a vivência à volta da Senhora da Saúde, para além, obviamente, de todo um conjunto de manifestações que ao longo do ano aqui vão ocorrendo e que têm a ver com grupos organizados, associações, etc., que têm aqui um ponto de referência. Unidos, cheios de muita alegria, vamos aqui dizer adeus, voltaremos outro dia.